Graça e paz, irmãos, voltando então e para falarmos do tópico 2. Tópico 2 eu escrevi pelo Espírito de Deus assim: dom de línguas é o mesmo que orar ou oração em línguas? É uma oração? O que é o dom? Embora eu já tenha falado um pouco antes. Se esse dom se torna propriedade do cristão, ele tem domínio quando lhe é ministrado o dom de línguas? Eu toquei nessas questões, irmãos, porque ao longo do meu relacionamento com Deus e da minha convivência com vários grupos cristãos, desde o começo eu ouvi e depois eu fui confirmar na palavra, e por isso Deus me deu graça, eu aprendi, porque eu bati e me foi aberto, porque eu busquei e achei, porque eu pedi e me foi dado. Eu vi que quanta heresia eu vi. E eu comecei a observar tudo aquilo lá, na minha miséria, e eu fui vendo que, principalmente em relação ao dom de línguas, haviam heresias por causa justamente do coração dos homens. Há uma necessidade tremenda, principalmente partindo do joio, mas às vezes de trigos recém-nascidos, uma necessidade tremenda de se mostrar espiritual, de se mostrar que acreditando e ensinando que nós nos tornamos proprietários dos dons, eu passo num dado momento da minha carreira com Cristo a me tornar um super-homem, esquecendo-me que tudo é pela graça, nada é pelo meu esforço, nada é por obra, e que as obras que eu possa vir a fazer dentro do corpo de Cristo ou no meu relacionamento com Deus são lixo para Deus. Então, eu toquei nesses tópicos justamente para a gente, pela palavra de Deus, a gente ter certeza e convicção de algumas verdades que elas não podem deixar de estar na nossa mente. Nós não podemos deixar de combater as heresias e, portanto, pregar a verdade. Amém? Eu não vou repetir aqui o texto de 1 Coríntios 12, que eu já falei anteriormente, mas eu vou repetir somente alguns versos para a gente dar a entrada nesse tópico. De novo, 1 Coríntios 12, verso 1, diz assim, numa outra versão: acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eras gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e Jesus é amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui é o Espírito Santo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Paulo fala aqui de dons, fala de ministérios, fala de operações, mas dizendo que é dado a cada um para que seja para o bem de todos, para aquilo que seja útil para todos. E como eu falei anteriormente, ele começa dizendo aqui: eu não desejo que vocês sejam ignorantes. Ignorantes aqui no sentido, a palavra no grego significa, bem semelhante ao que significa na nossa língua, não ignorante porque deveria ter o dever de conhecer, mas ignorante porque não conhece. Ignorante porque exerce ou fala daquilo que não conhece. Lógico que quem fala ou vive aquilo que não conhece é ignorante duas vezes, porque não conhece e porque assim procede. Mas Paulo quis dizer aqui da questão da ignorância por não conhecer. Então, o que eu tenho que fazer ter entendimento aqui é que Paulo começa a ministrar e a ensinar possivelmente aquilo que estava acontecendo no meio da igreja de Corinto, mas que eles não conheciam ou não conheciam muito bem. Nós vamos ver depois no capítulo 14 que Paulo dá uma série de ensinamentos de como os dons deveriam ocorrer, principalmente o dom de línguas e de profecia. Porque os outros dons, eles são, além de quando acontece realmente, e são manifestações do Espírito Santo de Deus mesmo, eles são tão
visíveis e tão notórios e tão fácil de identificar que não há muita confusão. Há sim muita confusão, e ainda hoje há, em relação ao dom de línguas, o dom de profecia, dom de ciência, interpretação de línguas e tudo mais. Mas então, eu quero fixar isso nessa introdução. E ele diz assim no verso 3, que ninguém pode falar que Jesus seja amaldiçoado, ou seja expulso, ou uma pessoa que não vale nada. Ninguém pode falar isso pelo Espírito de Deus. E ao contrário, ninguém pode falar que Jesus é o Senhor, Deus e Salvador, se não for pelo Espírito de Deus. O que Paulo está querendo dizer é que existem manifestações, existem posturas do ser humano que logo identificam esse ser humano ou como cristão nascido de novo, ou como um gentio, como um pecador, como uma pessoa que não conhece a Deus. Bom, eu já falei um pouquinho da primeira carta de Paulo, quando aconteceu e tudo mais. E as perguntas que eu vou responder aqui para esse item 2, não está na mesma ordem, mas eu começo dizendo o seguinte. Como já disse antes, o dom são manifestações do Espírito Santo no homem com propósitos bem específicos que veremos mais adiante. Dom é presente. É manifestação gratuita. Ela é de inteira responsabilidade do Espírito Santo quando, como e em que circunstância Ele quer, Ele deseja. Ele é a fonte do poder. Nós simplesmente, quando acontece a manifestação em nós, somos instrumentos, vaso, canal, torneira aberta por onde escorre a água que tem poder. E não cabe a nós abrir a torneira ou fechar a torneira. Cabe a nós, sim, me desculpem, não manifestar ou controlar o dom, porque depende da nossa vontade. Nós vamos ver mais para frente. Mas não temos poder nisso. Destaco os versos abaixo de 1 Coríntios 12 e algumas palavras em seu contexto. No verso 7, diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. É dada a manifestação do Espírito. Guardem isso. No verso 10 diz assim: e a outra operação de maravilhas, a outra profecia, a outra dom de discernir espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. É quando ele encerra a lista dos 9 dons. Ele fala então variedade de línguas, dom de variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. E aí eu começo a pensar com vocês acerca da palavra, do texto e do contexto. Paulo fala de variedade de línguas. Então nós temos que entender que o dom de línguas, ele, por ser um dom, por ser um presente, o Espírito de Deus pode manifestar em nós uma variedade de línguas, como nós vimos antes, estranhas, misteriosas e desconhecidas. É uma variedade. Ninguém aqui na face da terra, do meio cristão ou não, pode dizer que essa língua, esse dom de língua que o Espírito de Deus manifesta em nós, ele tenha um abecedário formado, ilimitado, e que um dia alguém possa dizer assim: eu já falei todas as línguas, as variedades de línguas que o Espírito Santo pode manifestar num homem ou num cristão. Isso aí seria uma heresia, um absurdo. Seria uma heresia mesmo. Então nós entendemos que existe uma variedade de línguas que o Espírito de Deus pode manifestar em nós. Mas 2 pontos importantes, ainda quero ler o verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então destaco aí as palavras dada, manifestação, opera, e buscando no grego a tradução ou no português, a palavra dada, opera, ela pode ser também traduzida por ministrar, por realizar, por manifestar. O que eu quero dizer com isso? Que o meu entendimento nesse texto e nesse contexto é que Deus, Ele manifesta sob total responsabilidade dele
E respondendo uma das perguntas que eu fiz lá em cima, ninguém se torna proprietário do dom, seja ele qual for. Nós estamos falando de línguas, mas mais para frente eu argumento com vocês acerca dos outros dons também. Ou seja, é uma manifestação que vem do Espírito de Deus, lógico, sob o meu controle, eu não entro em transe nenhum, mas é de inteira responsabilidade do Espírito Santo de Deus. É Ele que manifesta, é Ele que realiza, é Ele que ministra, é Ele que opera. A palavra no grego, quando ele fala opera todas essas coisas, é como se fosse realmente o motor da coisa nasce no Espírito Santo de Deus. É Ele que move aquilo. E por esse contexto eu entendo o seguinte: ele pode operar em mim hoje o dom de línguas ou o dom de curar, e pode não operar amanhã, e pode não operar nunca mais. É dele a responsabilidade, o propósito é dele, conforme ele reparte a cada um conforme ele quer, no momento que ele quer, da forma que ele quer, no propósito que ele quer. Muitos argumentam pela passagem de Romanos 11, 29, sem analisar o contexto lá, que diz que os dons, esses dons que lá fala de outros dons, são irrevogáveis, ou seja, Deus, uma vez que manifestou, Ele deu como propriedade, ou seja, o entendimento que muitos têm, a grande maioria dos cristãos tem, é que eu passo a ter esse poder. Meu Deus do céu, isso é uma heresia, é uma coisa assim absurda. Como é que eu posso imaginar, por exemplo, que se eu manifestar um dom de cura ou um dom de operar milagres, eu me torno um milagreiro? Eu me torno com esse poder, sendo que o poder não é meu. O poder não faz parte da minha natureza e nem vem a fazer parte da minha natureza. A minha natureza não suporta isso. Eu não tenho superpoder, eu não sou Deus. Eu sou um real ser humano. Então, estendam isso, o dom de línguas, ou um dom de operar milagres, ou dom de operar maravilhas ou milagres, o dom de curar. Eu fui curado de câncer, vocês sabem disso. E quando eu fui curado de câncer, eu vou dizer para os que não sabem agora, quem orou por mim manifestou línguas, e eu também manifestei línguas naquele momento, e o outro irmão que interpretou, naquele momento eram 3 pessoas. Esse irmão que eu conheci lá em Campinas, foi num grupo da Renovação Carismática em Campinas, portanto da Igreja Católica Apostólica Romana. Mais tarde eu vou tentar explicar para vocês que isso é bíblico. Era um irmão, uma freira e eu, numa sala. Eles começaram a orar por mim, ela manifestou línguas. Na manifestação de línguas dela e na minha manifestação que Deus fez em mim de línguas, o irmão interpretou dizendo que eu estava sendo curado, que o Senhor me curava de câncer. E ninguém sabia disso. Tanto que foi do Espírito Santo de Deus que eu fui curado. Então eu quero dizer para vocês que porque não aconteceu aquilo, e quantas vezes Deus manifestou em mim, através de mim, dons de cura e dons de operar milagres, dom de ciência, dom de línguas. Eu também oro em línguas. Faz muito tempo que eu não oro em línguas, mas Deus já manifestou isso em mim, muitas vezes na minha vida. E muitos irmãos que eu vi. Tem irmãos também maravilhosos que Deus nunca manifestou línguas. E são irmãos abençoados. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, o contexto de Romanos 11, 29, que diz assim, olha, eu estou aqui, eu tenho a impressão que eu tenho ele aqui. Poxa vida, eu não tenho ele aqui, meu Pai amado. Vou ler para vocês, Romanos 11, 29. Puxa vida, eu não marquei aqui agora. Mas deixa eu ler para vocês. Não marquei aqui. Mas deixa eu ler para vocês, Romanos 8, 29. Diz assim, Romanos 8, 29. Diz assim, amados. Diz assim, amados: pois aqueles que de antemão... Não, Romanos 8, 26. Perdão. Eu estou falando de Romanos
11, 29, me perdoem, Romanos 11, 29, Romanos 11, 29, diz assim o texto, 11, 29, assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam, 11, 28 e 29, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, amados, esse contexto trata da explicação de Paulo sobre o desvio temporário da graça de Deus aos gentios, trazendo a estes mensagem do Evangelho e a salvação, visto a rejeição inicial dos judeus. Portanto, a palavra dons nesse contexto é usada significando as graças, os presentes e merecidos de Deus na cruz em Cristo Jesus, e dizendo que eles são irrevogáveis a todos os homens, e realmente são, e também aos judeus. Tanto que Paulo afirma que também os chamados de Deus são irrevogáveis, ou seja, o chamamento que fez inicialmente ao povo judeu e pela momentânea transgressão daqueles ao resto da humanidade. Paulo não trata aqui, nesse contexto de 11, 29, de Romanos 11, 29, acerca dos dons espirituais. É um texto totalmente fora de contexto de 1 Coríntios 12 e 14, embora a palavra seja a mesma. Eu creio que assim vocês entendem também. Então, reforçando a questão da pessoa não se tornar proprietária do dom, que isso eu creio ser uma heresia, é essa a explicação. Ou seja, nós não podemos entender que nós nos tornamos seres especiais, ou super seres, ou super cristãos, porque Deus manifestou um dom numa certa feita em mim ou em você, e isso possa nunca mais acontecer, ou ainda que aconteça frequentemente, ou ainda que nós os busquemos, como Paulo fala lá no capítulo 14. Mas eu creio que por esse contexto vocês creem da mesma forma que eu. Quanto aos dons serem ou não uma forma de oração, eu creio que sim. Porque através dos dons, da manifestação do dom de línguas em nós falamos com Deus. Em 1 Coríntios 14, 2, Paulo fala assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Quando eu oro em línguas, eu sou edificado, e quando alguém interpreta, ou eu interpreto, eu edifico a igreja. Porque eu entendo isso como uma oração também. 1 Coríntios 14, 4 diz assim: o que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. E no 14, 5 diz assim: eu quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E também quando eu oro em línguas, o manifestar desse dom e o seu conteúdo é de Deus, mas eu tenho domínio de orar ou não. Prova dessa verdade são todas as instruções que Paulo dá aos Coríntios, no capítulo 14, de ordem e disciplina. Ou seja, quando Deus manifesta em nós algum dom, principalmente esses, a variedade de línguas e a interpretação de línguas, nós não somos tomados em transe, eu já falei isso. Nós não perdemos o controle da nossa mente, nem do nosso corpo, nem do nosso ir e vir, enfim. Nós não somos tomados em transe. Quem faz isso é o diabo, quando ele se aposta de alguém no espiritismo. Isso já aconteceu comigo. Então, irmãos, não há transe aqui. Todas essas ordenações que Paulo coloca no capítulo 14, que nós vamos ver um pouco mais para frente, é prova, é evidência de que nós dominamos a nós mesmos, ainda que Deus manifeste dons em nós. E no capítulo 14, verso 32, dessa carta de Paulo, da primeira carta, Paulo fala assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Embora ele fale de profeta e possa entender profecia, mas profecia é um dom, assim como o dom de línguas, assim como interpretar línguas. E Paulo diz que o espírito, e aqui com letra minúscula, esse espírito significa o próprio espírito do profeta, continua sujeito a ele mesmo.
Então, irmãos, eu creio que até aqui tenha ficado claro. Eu peço a Deus em nome de Jesus que vocês vão às Escrituras e confirmem, e que o Espírito Santo de Deus vá aclarando a vossa mente, o vosso discernimento acerca dessas coisas. Eu oro a Deus em nome de Jesus que isso aconteça. Graça e paz.